Olá, você, paz e bem. E aí, vamos estudar história? Bem, sou o professor Carlos Alberto, estamos em Aprendendo a Filosofar e hoje vamos estudar um pouco da história da civilização Inca. Ela que se desenvolveu aqui na nossa América do Sul, compreendendo territórios da Bolívia, do Peru, sobretudo do Peru, do Equador e também o centro-norte do Chile. A civilização Inca vai ser o objeto de estudos da nossa aula de hoje aqui em Aprendendo a Filosofar. Eu tive o privilégio, a alegria de viajar ao Peru por 2 vezes e é claro que hoje vou gravar a nossa aula usando uma blusa que eu acabei comprando no Peru. Esse símbolo que vocês veem aqui é o símbolo de Nazca, que fica ao sul do Peru, ao sul de Lima, e você pode fazer um sobrevoo em pequenos aviões para admirar a beleza da técnica agrícola, melhor, das técnicas agrícolas desse povo pré-incaico. Vamos à nossa aula de hoje. Vou compartilhar a nossa tela. É claro que, antes de tudo, peço o seu joinha. E, se você gostar da nossa aula, se inscreva em Aprendendo a Filosofar. Vamos à nossa aula de hoje. Aí está o nosso Canva inicial. Coloco uma foto que nós tiramos viajando em Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas, no Peru. Aqui tem o Muro dos Incas, um muro da civilização incaica. Lá no Peru, eles brincavam assim conosco. Reparem que o muro Inca ele não tem cimento. Cimento é uma invenção romana. Eles faziam a fixação dos seus muros, das suas paredes, em cantaria, como vemos aqui, pela justa posição. É um trabalho tão bem feito que em algumas emendas você não consegue introduzir uma faca entre uma pedra e outra. Os incas diziam que este é o muro dos incas. E o muro feito pelos espanhóis, conquistadores, dominadores da civilização inca, seria o muro dos incapazes. Então, esse é o muro dos incas e o muro feito, as muralhas feitas pelos espanhóis seriam a dos incapazes. Seria uma broma. Eles estão aqui tripudiando, de algum modo, dos próprios conquistadores espanhóis. Abaixo aqui, uma foto comigo, uma foto minha, em Puno, que visitamos ali próximo ao Lago Titicaca, e eu ali acaricio uma lhama. Em breve, faremos uma videoaula distinguindo claramente para vocês as lhamas, as alpacas e as vicunhas. Mas esse não é o objeto de estudos da nossa aula de hoje, mas sim a civilização Inca. Bom, a civilização Inca se desenvolveu nas regiões, como já lhes disse, que hoje compreendem o Peru, grandíssima parte do Peru, a gente vê aqui no mapa ao lado, a Bolívia, que eu visitei esse ano, e em nosso canal tem muitos vídeos da minha viagem recente à Bolívia, o Equador e também o norte do Chile, território que outrora foi de parte da Bolívia e do Peru, mas que depois foi tomado pelo Chile na famosa Guerra do Pacífico, que já foi objeto de estudos aqui em nosso canal. Deixarei o link para quem se interessar. Bom, seu período de maior esplendor, o apogeu da civilização Inca, foi no século XIV. E a população do Império Inca chegou a algo em torno de 20 milhões de habitantes. Darcy Ribeiro, grande sociólogo intelectual brasileiro, vai dizer que o Brasil tinha, quando da chegada e conquista dos portugueses, algo em torno de 5 milhões de habitantes. Ou seja, se Darcy Ribeiro está certo, e se os cálculos que falam da população incaica também
condizem, porque isso são estimativas, a população inca seria 4 vezes maior do que a população do território brasileiro, porque essa civilização era altamente complexa, altamente avançada, a civilização inca. A capital do Império Inca era Cusco, que eu tive o prazer de visitar em 2015, na minha primeira estadia no Peru. Cusco fica a aproximadamente 66 quilômetros de Machu Picchu. Porém, com os caminhos, né, que são caminhos tortuosos e também perigosos, há muitos precipícios, essa distância chega a algo de 109 quilômetros. São aproximadamente 4 horas em veículo para você sair de Cusco para ir a Machu Picchu. Bom, era governada por um imperador considerado um deus, o Sapa Inca, ou seja, em termos de política, na civilização incaica, o poder político era centralizado, concentrado nas mãos de um imperador, que era chamado o Filho do Sol. Os incas adoravam o sol, já que eles viviam, experimentavam uma cultura religiosa politeísta, ou seja, adoravam vários, diversos deuses. Para governar, o imperador Inca contava com chefes militares, governadores de províncias, sacerdotes e muitos funcionários, ou seja, a sociedade incaica ela era muito bem hierarquizada e a sua condição social se definia no seu nascimento na civilização inca. A economia dos incas baseava-se no cultivo do milho, que era muito comum entre os incas, da batata. A batata, como nós já ouvimos falar de batata inglesa, não é inglesa, é uma apropriação, é uma dominação cultural. A batata é originalmente peruana e não inglesa ou algo do tipo. No Peru, você vai encontrar diversos tipos de batatas nas gôndolas dos supermercados peruanos. Também o tabaco. Os europeus, bem sabemos, aprenderam a fumar com os povos nativos da América. Desenvolveram a tecelagem. Agora, em minha viagem à Bolívia, visitei um museu etnográfico e lá tinha uma seção enorme sobre tecelagem na Bolívia. Bom, eles conheciam a cerâmica muito bem, conheciam a metalurgia, produziam o bronze e o cobre. Se eles produzem o bronze, é porque eles sabem fazer ligas metálicas, unindo cobre a estanho para poder fazer o bronze. Sabiam trabalhar metais preciosos, como o ouro e a prata. Prata, muito comum na Bolívia, claro que também o ouro. E utilizavam a lhama, que eu mostrei no slide anterior para vocês, como animal de carga. Aqui a gente tem no mapa ao lado a dimensão espacial enorme do Império Inca. Eles tinham estradas muito bem organizadas, sistemas de correio. Então, essa estruturação, esta organização, denota para a gente a condição civilizacional do Império Inca. Vamos adiante. Os incas construíam palácios, templos religiosos, estradas, como eu falei para vocês, sistemas de correios altamente complexos, construíam aquedutos, é óbvio, tem que levar água à população, canais de irrigação. Vejam que tipo de engenharia eles eram capazes de fazer. Compartilho com vocês uma foto que tirei, essa em território boliviano, mostrando, olha que beleza, a engenharia em pedra, cantaria, que eram capazes de fazer os incas. Seguindo, eles não conheciam um sistema completo de escrita, mas sabiam registrar os números, ou seja, conheciam bem a matemática e faziam isso nos seus quipos, que aqui ao lado eu mostro para vocês. Esse quipo, que é feito em lã, isso aqui é novelo de lã, lã dos animais incas, lhama, alpaca, vicunha,
3 nós simples significam o número 300, é o 300. Aqui 4 a seguir, então 40 e depois 2. Temos o número 342 usando o quipo dos incas. Aqui nós temos interessante, ó, 105, o 1, que é o 100, aqui o espaço vazio, então tem noção do 0 para depois fazer o 5 e fazer o número 105. Então, assim, eles vão organizando a sua administração matemática que tinha caráter burocrático na civilização inca. Ali eles vão registrar acontecimentos também da própria história dos incas. A conquista do Império Inca foi feita a partir de 1531. Colombo chegou à América em 1492, como nós bem sabemos. Quem vai conquistar o Império Inca é Francisco Pizarro, que já eu vou mostrar aqui para vocês esse preteritamente criador de porcos que vai invadir a América peruana e conquistar o Império Inca. Veremos aqui os métodos que serão utilizados já pelos europeus. Em 1533, Pizarro conseguiu invadir a capital inca, repito, Cusco, desestabilizando todo o Império Inca, vencendo Atahualpa e vencendo Huáscar também. Bom, vamos ver então como foi, em linhas gerais, a conquista do Império Inca pela Espanha. Não falaremos aqui, em momento algum, de descoberta. Como descobrir um território com 20 milhões de habitantes? Por favor, né? Nos poupe disso. Mas sim de conquista dos povos da América. Bom, calcula-se que a América era habitada em toda a sua extensão, na América do Norte, América Central e América do Sul, por 88 milhões de habitantes, sendo que 20 milhões desse montante seriam incas. Embora eles tenham resistido, lutando bravamente, a população nativa foi drasticamente reduzida em um curto período de tempo por Francisco Pizarro e os seus aliados, por meio da violência militar, da violência econômica e também, veremos aqui, da violência cultural. Estima-se que a metade ou 2/3 da população inca foi dizimada, até porque os incas não conheciam, não tinham a experiência empírica sensível das doenças que acometiam a Europa, sobretudo na época da peste negra, lá no século XIV, na Europa. Aqui eu mostro para vocês o Huáscar, que foi o 12º Sapa Inca, imperador Inca, de Tahuantinsuyo. Depois esse nome vai voltar aqui para a gente numa questão do Enem, que caiu esse ano, 2023, sobre os Incas na prova do Enem. Então esse é o Huáscar, que lutou contra Atahualpa, que foi o 13º e último Sapa Inca, imperador Inca. Atahualpa venceu o seu irmão Huáscar. Aqui eu mostro para vocês uma fotografia de Cusco, que era a capital do Império Inca. Lima, a capital atual do Peru, foi criada no litoral do Oceano Pacífico, ali, pelos espanhóis, como uma forma de estabelecer a conexão do litoral e o interior para facilitar a conquista dos próprios espanhóis. Isso aí está um pouco por trás da história da bela cidade, por que não dizer assim, de Lima. Vamos adiante. As formas de violência usadas pelos espanhóis, sobretudo por esse senhor aqui, Francisco Pizarro González, que viveu de 1478 até 1541, o conquistador do Império Inca. Hernán Cortés, não esqueça, é o conquistador do Império Azteca, mais ao norte, sobretudo no território atual do México. Bom, para conquistar o Império Inca, o que usou o senhor Pizarro? A pólvora, que era uma invenção oriental, chinesa, que vai ser apropriada pelos europeus, vai se fazer armas de guerra e, com ela, a violência militar
vai ser usada para vencer os povos originários da América. É claro que, não conhecendo a pólvora, quando havia o estouro de um projétil de canhão expelido, soltado pelos espanhóis, isso já causava um terror psicológico entre os incas, que não conheciam a pólvora. Imagina a pólvora usada como uma arma de guerra que explode, que fere, que mata os seus amigos ao seu lado. Isso já causa um terror em meio aos povos originários. O uso do cavalo, que não existia na América, falamos aqui em lhama, vicunha, alpaca, etc. Mas o cavalo foi trazido da Europa. Os povos originários da América chegavam a acreditar, isso é um choque cultural, isso é sociologia, que o europeu montado em um cavalo era um só ser. O homem e o cavalo seriam um só ser. E o uso do aço, que já era do conhecimento dos europeus. Claro que o aço vai ser usado em grande escala a partir da segunda Revolução Industrial, que é tema para uma outra aula em nosso canal. Mas o aço já era conhecido e usado para fazer as armas de guerra. Aqui temos um pouco da violência militar. Vejamos agora a violência econômica e a violência cultural que se usou para dominar os incas. A imposição de novos costumes e a tentativa de suprimir os costumes incaicos. Expropriação das terras, remoção das famílias, para o trabalho compulsório, eles tinham que, durante uma parte do ano, trabalhar na mita ou na encomienda. Eles eram explorados também pelos espanhóis, em locais distintos aqui na América. O desmembramento de famílias, pegar uma família e separar a família, é claro que é uma violência cultural muito forte sobre os povos originários da América e sobre qualquer povo do mundo, há que se pensar. Considerando-se superiores aos povos conquistados, os europeus impuseram aos povos originários elementos básicos da sua cultura, o idioma espanhol. Ora, a língua original do Império Inca era o Quechua. E a gente vai ter aqui no canal, vou colocar para vocês, um cidadão boliviano falando Quechua conosco. Buenos días, amigo Elbio. Hable para nosotros, por favor, ¿cuáles son las lenguas que los pueblos nativos de Bolivia hablan? Bueno, buenos días en primer lugar. Bolivia se considera hablar de 3 lenguas que son muy importantes, que están en actualización, ya que todos podemos hablar. Es la lengua quechua, aymara y guaraní. Quechua hablamos 3 departamentos que son Cochabamba, Sucre y Potosí. ¿Ya? El departamento de La Paz y Oruro hablan lo que es aymara. Los de Tarija, Santa Cruz, Pando y Beni hablan lo que es guaraní, están frente al país de Paraguay. Esas 3 lenguas que se puede hablar, y en la educación están inculcando ahora que los niños también puedan hablar esos lenguajes que actualmente que no se puede perder. Muy bien, entonces hablas español, pero también las lenguas naturales del pueblo de Bolivia. Eso sí, hablo yo español y quechua. Muy bien. ¿Ya? Porque estoy en mi departamento de Potosí y todos hablamos quechua. Los que son de La Paz y Oruro hablan aymara, y los otros departamentos hablan guaraní. Yo, como me encuentro en el departamento de Potosí, hablo quechua para comunicarme con las personas que estamos alrededor. Potosí fue una región muy importante por la mineración de la plata también. Eso sí, Potosí siempre se ha destacado el departamento más rico, porque tenemos muchos minerales. Actualmente estamos con el litio también, que somos ricos en realidad, solamente que los bolivianos no lo sabemos explotar, no lo sabemos trabajar. Ah, sí. Muchas gracias. No hay por qué. A religião,
as normas jurídicas, então o direito espanhol, as ideias, as práticas sobre a política, a economia, padrões científicos, artísticos, religiosos e etc. Essa foto que eu mostro aqui para vocês não está à toa, eu tirei no Peru, naquelas regiões do altiplano da Cordilheira dos Andes peruana. Bom, um dos tipos de dominação cultural, de assimilação cultural, é a dominação. Vejamos aqui um bom exemplo. Dom José Antônio Arete, que viveu no século XVIII, era o visitador geral do Peru. Isso no século XVIII para o século XIX. Foi ao Peru e proibiu. Ele ia verificar se os peruanos usavam as roupas típicas da cultura inca. Era proibido, na segunda metade do século XVIII, que um peruano, que alguém ancestral dos incas, usasse a roupa da civilização inca. Isso chama-se um tipo de assimilação cultural por dominação que era imposta a esses povos. Bom, como é de costume em nosso canal, vamos fazer uma questão do Enem que envolve a aula de hoje. E, é claro, eu peguei a questão do Enem da prova desse ano que caiu, uma questão sobre os incas. Questão 74 da prova azul, Enem 2013. Vamos à questão. Tihuantinsuyo, nome do Império Inca em Quechua, era dividido em 4 partes, ou súdios. Chinchai-Súdio, noroeste do Peru e Equador. Antissúdio, parte amazônica do Império, existe a Amazônia peruana, não podemos esquecer isso. Colassuyo, atual Bolívia, que eu visitei esse ano, Colassuyo. E Condesúdio, costa do Oceano Pacífico. E tinha Cusco, no atual Peru, como a capital do Império Inca. Oficialmente, todas as etnias dominadas pelos incas deveriam adotar a língua quechua. Todos deveriam falar quechua. Adorar o Sapa Inca, Atahualpa, Montezuma, quem quer que fosse, e o Sol, o Deus Sol. E também pagar as taxas, os impostos, com horas de trabalho periódicos, em mita, encomenda, como quer que fosse. No entanto, pode-se dizer que o Império Inca era como um mosaico cultural, em que vários e diferentes grupos étnicos adoravam o Sapa Inca e o Sol, mas, atenção, simultaneamente continuavam a adorar seus deuses locais e também a falar as suas línguas nativas. Ou seja, ele podia continuar falando aimara, tupi-guarani e outras línguas que faziam parte de todo o Império Inca. Então, não havia essa imposição cultural dos incas sobre os povos que eles venciam e conquistavam. Vamos lá. Martins, os incas e os Tihuantinsuyo. Não é fácil falar esses nomes. Aí o texto de 2021. Vamos ao comando da questão. Ao comparar no texto a vertente da dominação territorial com os aspectos culturais, os incas tinham qual postura? Então, cotejando, comparando a dominação territorial e os aspectos culturais, como é que os incas se comportavam em relação aos povos que eles subjugavam? Então, aqui não entram os espanhóis e sua conquista, mas a relação dos povos chamados pré-colombianos, que é um termo eurocêntrico. Mas vamos lá. Letra A. Aceitável no que alude aos direitos humanos. Direitos humanos é um tema que a gente vai começar a falar no século XX. Então, não cabe aqui na questão. Ele está fora do contexto do que a gente está trabalhando. Letra B. Admissível no que se remete às crenças coloniais. Esse aqui é o destrator da questão. É a pegadinha. Vamos lá. Quem tinha colônias era o Império Português na América, era o Império Espanhol na América. O Império Inca tinha súditos, mas não fazia colônias. Tinha suas províncias, tinha suas áreas de dominação, mas colônias propriamente ditas, eles não tinham. Você era parte
do Império Inca, e não um colonial dominado, nesse sentido, pelo Império Inca. Então, aqui, a crença colonial é o problema para a gente poder tirar esse destrator da letra B. Letra C, tolerável no que se refere aos regimes tributários. O texto nos mostra aqui, ó, deveriam adorar o Sapa Inca e deveriam trabalhar seus tributos. Então, ele não é tolerável no que diz respeito aos tributos. Todos deveriam trabalhar na mita ou na encomenda. Então, não é tolerante nesse aspecto. Há que pagar os impostos no Império Inca, sim. Letra D, flexível no que diz respeito aos costumes religiosos. A opção correta é a letra D. O Império Inca era flexível no que diz respeito às questões religiosas. Você deveria adorar o Sapa Inca, deveria adorar o Deus Sol. Porém, aqui no texto, simultaneamente, poderia adorar os seus deuses familiares, os seus deuses locais e falar as suas línguas. Então, em termos de costumes religiosos, os incas eram bastante tolerantes. Então, a opção correta nessa questão do Enem era a letra D, de dado. Flexível no que diz respeito aos costumes religiosos. E compreensível no que concerne às normas laborais. O Império Inca não era compreensível no que concerne às normas laborais. Laborar é trabalhar, e eu e você, se fôssemos súditos incaicos, deveríamos trabalhar 3 meses do ano, saindo do nosso calpule, da nossa aldeia, para trabalhar para o Sapa Inca, para o Império Inca. Então, nessa questão do Enem, a opção correta é a letra D. Bem, vou mostrar para vocês, finalizando nossa aula, os livros que usei hoje. Uma obra mais específica do Henri Favre, historiador francês, A Civilização Inca, que depois será aprofundada com muitas fotografias de nossas viagens aqui no nosso canal. Esse livro eu comprei no Peru, a História del Perú. Eu vou leerlo e hacer una clase con ustedes. Voy a compartir com ustedes. Muito proximamente temprano. Em breve. E aqui no centro, Machu Picchu, não podia ser diferente. E é claro que eu usei o nosso livro didático do professor Gilberto Cotrim, História para o Ensino Médio, Brasil e Geral. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e acompanhe o nosso trabalho aqui em Aprendendo a Filosofar. Um grande abraço a todos e todas, paz e bem, e que o nosso bom Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.